Bem, agora sim, voltemos. Vocês têm alguma dúvida até aqui que a gente possa sanar? Algo a esclarecer? Sempre vão ter. Só tem dúvida quem estuda, né? Você não estuda, você não tem dúvida. Então faz parte do jogo. É, com certeza. Bom, então só retomando aqui, a gente estava cogitando aquela ideia que eu falei para vocês de que o facultativo, a rigor, só tem direito a 6 meses de período de graça, mas que encontra exceções, especialmente na instituição normativa, né? Falei para você daquela exceção de que o segurado facultativo se inscrevendo dentro do período de graça do obrigatório, quando encerrar as contribuições como facultativo, ele tem direito a usufruir do período de graça anterior. Certo? A IN também traz outras exceções, tá? A instituição normativa diz que também o facultativo, quando ele recebe salário de maternidade, por exemplo, ou auxílio-doença, a IN também atribui ao segurado facultativo 12 meses de período de graça. Isso, repito, só está na instrução normativa, não está na lei nem no decreto. De qualquer modo, potencialmente é o que o INSS pratica, né? Embora nem sempre a gente observe, mas se tem essa previsão no âmbito administrativo, inclusive sugiro que vocês insistam, às vezes mais na via administrativa do que na via judicial. Ainda mais agora com o meu INSS, vai facilitar muito o trabalho de vocês, né? Não precisarão mais ir nas agências, vai ser tudo digital. Então, vai ser mais rápido, mais célere o julgamento. Então, tem tudo realmente para tornar mais fácil e célere o trabalho de vocês. E em muitas situações, até eu arrisco dizer que é melhor você insistir na via administrativa do que na via judicial. Por exemplo, até uma situação que a gente já cogitou aqui. O LOAS, vocês conhecem os LOAS, os requisitos? LOAS é o seguinte, tá? Vou desenhar uma situação aqui rapidamente para a gente entender como é que funciona. Idosa. Sabe, salarinho. Obrigado. Eu esqueci de perguntar para ele. Alguém sabe onde é que bota interrogação nesse teclado? Botar um interrogação. Que porra. Mas tem aqui, mas eu confesso que eu tenho apanhado. A interrogação está aqui. Mas na hora que você bota, a questão é botar a parte de cima. Não é shift. Acho que está quebrado. Não vai o shift, não vai o Outlook, não vai o Outlook. Mas tudo bem, bota. Opa, agora vai. Ah, tem que ser por aí, é? Ah, tá. Aqui no teclado mesmo não vai não, tem que ser aqui digital. Ah, agora sim. Obrigado. Oi? Resolve, né? Pois bem,
Então, só esclarecer para vocês essa questão que de vez em quando eu tenho falado sobre LOAS, e pode ser que vocês não estejam habituados, mas que faz parte também do dia a dia, também da advocacia previdenciária. Então, vou aproveitar até mesmo porque nossa aula hoje é de introdução, então são conceitos genéricos, trazer informações gerais para vocês, e não posso deixar de falar sobre essa discussão, até mesmo para evidenciar, conforme eu tenho dito em algumas hipóteses, que a justiça, o poder judiciário, no meu entender, tem às vezes inventado regras que não têm previsão legal alguma, e isso se verifica especialmente no âmbito dos juizados especiais federais. E vou lhes demonstrar de que maneira isso tem acontecido. Olha só, imaginemos essa situação, tá? A gente tem um casal em que somente o marido recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. Então, como é que funciona? E aí volto a dizer, até insisto naquela ideia de que vocês têm que conhecer a jurisprudência, inclusive local, tá? Inclusive local, ou seja, aqui como é que pensam os juízes da turma recursal, porque a última resposta, praticamente, em 90% dos casos, a última resposta vai ser, se você for pelos juizados, vai ser aqui da turma recursal. Não vai passar daqui da turma recursal do Goiás. E vou lhes explicar o porquê. Olha só, imaginemos essa situação. E o que eu vou lhes falar agora serve não só para o LOAS não, tá? Serve para várias outras hipóteses aí, que vocês podem eventualmente enfrentar alguma dificuldade. E nos juizados nós temos severas limitações para a discussão. O que eu quero lhes dizer é, vou lhes dar um exemplo. Nós temos aqui o João casado com Maria, recebe um salário mínimo de aposentadoria por idade. Maria hoje, 65 anos de idade, pretende receber um benefício assistencial à pessoa idosa. E primeiramente eu lhes pergunto, administrativamente, poderá ela obter êxito na agência da Previdência Social? O LOAS, tá? LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Então esse benefício ao qual eu me refiro previsto na lei número 7842 barra 90, pô, tá de rosca aqui. Bom, de 93, tá? 8742. Eu tinha achado a barra aqui, tava funcionando. É só no teclado virtual, né? Chama no virtual de novo aqui então. Pronto, tá aqui, agora vai. 93. Aí. Então essa é a Lei Orgânica da Assistência Social, tá? LOAS, conhecido vulgarmente como LOAS, que na verdade é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, na prática, vocês vão ouvir, eu quero receber um LOAS ao idoso. Então saibam que é um benefício assistencial à pessoa com deficiência, porque a assistência social se faz presente por meio de um benefício para dois públicos-alvo: pessoas idosas e pessoas com deficiência. Pessoas idosas, a lei estabeleceu que seria 65 anos, indiferentemente ao sexo, não importa se homem ou mulher. A assistência social, pela idade, se faz presente a quem tenha pelo menos 65 anos de idade. Não há distinção como há na Previdência de 5 anos a menos para as mulheres. Aqui é uma só idade para ambos. E tem o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Ambos por essa mesma lei, e a qual, como já lhes disse, os benefícios da assistência social são administrados pela INSS. Então, caso se depare com uma situação como essa, a ação que vocês deverão intentar será, normalmente, na Justiça Federal contra o INSS. Embora esse benefício não seja financiado por verbas previdenciárias, mas é o INSS quem administra, e é somente o INSS quem responde, inclusive, no polo passivo. Tá? Somente o INSS. Embora a União financie, mas a União não faz parte do polo passivo dessas demandas. Somente, realmente, o INSS. Ok? Então, olha só o que é que nós temos. João, casado com Maria, recebe um salário mínimo de aposentadoria por idade. Maria, 65 anos, nunca contribuiu, portanto, não tem como se beneficiar com a aposentadoria. Ela pode, eventualmente, buscar receber um benefício assistencial, um LOAS, a pessoa idosa, nos termos da lei. Mas acontece que a Lei 8.742, ela reclama, além da idade mínima, que a renda da família seja menor,
sequer igual que 1/4 do salário mínimo, pelo grupo familiar. No nosso exemplo, o grupo familiar se resume ao casal. Se nós dividirmos um salário por 2, logicamente vai dar meio salário e é muito mais do que 1/4. Portanto, a princípio esse benefício deve ser negado. Tá? Tem como conseguir na via administrativa? Na agência, não. Na agência não há como conseguir, porque essa lei, embora o Supremo tenha julgado ela inconstitucional, de certo modo, ao tempo em que, administrativamente, nós tivemos uma alteração em 2003 no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, em 2003, fez a seguinte consideração. É possível um casal de idosos, por exemplo, receber cada um benefício assistencial à pessoa com deficiência. Mas para que isso aconteça, os dois têm que ter buscado o mesmo benefício assistencial à pessoa com deficiência. Ou seja, seriam pessoas que nunca trabalharam e contribuíram, ou que não contribuíram o suficiente para receber um benefício. Então, se ambos buscassem um benefício assistencial à pessoa idosa, ambos poderiam cada um ter o seu. Mas não é o nosso quadro. O nosso quadro, o João trabalhou e se aposentou por idade. Então ele não entra nessa configuração. Porque para que os dois pudessem receber, os dois tinham que receber, buscar o mesmo benefício assistencial à pessoa idosa. Fugiu desse contexto, não cabe essa acumulação na casa. Só um poderia receber. Certo? Então, se o João recebesse um LOAS ao idoso, a Maria poderia receber. Mas como o João não recebe, não é possível, porque a renda vai ser considerada a renda dele, e aí levaria a uma conclusão, a uma renda acima de 1/4 do salário mínimo. Entendido até aqui? A ideia foi que o Estatuto do Idoso foi quem trouxe essa alteração. Eu não sei lhe dizer exatamente o raciocínio. Mas a ideia é que chegamos a esse absurdo, ou seja, alguém que pagou, trabalhou durante toda a sua vida, vai ter o seu grupo familiar prejudicado. Ao tempo em que ele, se nunca tivesse contribuído, nunca tivesse pagado nada, os dois poderiam receber. Justamente, seria muito mais vantajoso para ele nunca ter contribuído. Se ele nunca tivesse contribuído, os dois poderiam receber. Como ele contribuiu, a família foi prejudicada. Aí foi justamente em cima desse mote que se recorreu e chegou até o Supremo. E o Supremo disse que essa restrição a 2 benefícios assistenciais ao idoso seria inconstitucional, porque feriria inclusive o princípio da isonomia. É dizer, quem pagou vai ser prejudicado e o que nunca pagou vai ser beneficiado. Qual é a lógica disso? Então o Supremo julgou inconstitucional essa restrição e o Supremo disse, na verdade, qualquer benefício de valor mínimo, não interessa se é assistencial ou não. Ele também, como acontece quando há os 2 idosos, o benefício de alguém idoso que já recebe vai ser desprezado, vai ser desconsiderado. É como se, embora tivéssemos um casal, na hora do cálculo, segundo o Supremo, o João não existisse, só existisse a Maria. Porque o João cai fora da conta, assim como o salário que ele recebe. Essa é a mesma linha do LOAS, conforme o Estatuto do Idoso. Então, o que nós temos hoje? O STJ também entende da mesma maneira e já estendeu para qualquer benefício. Qualquer benefício pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição no valor de um salário mínimo, também será excluído. Pode ser uma aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo, também será excluído. Pode ser o benefício de alguém com deficiência, que se também for um salário mínimo, igualmente vai ser desconsiderado. Então o Supremo já julgou inconstitucional essa restrição de somente excluir quando ambos recebessem benefício assistencial ao idoso. Portanto, hoje a ideia é, qualquer benefício de valor mínimo, repito, deve ser excluído do cálculo. Certo? Essa foi uma decisão do Supremo com repercussão geral. Mas não é vinculante, não pelo menos perante os juizados. Portanto, nos juizados, mesmo que haja essa decisão do Supremo dizendo que é para excluir, nos juizados entende-se de outra maneira. Inclusive, a Turma Nacional de Uniformização também já sedimentou seu entendimento no seguinte sentido. Olha, vamos excluir nos juizados. A gente até exclui o João da jogada. Se tira o João da jogada, qual é o outro requisito que vai se analisar para que ela conseguisse, a Maria, obter o benefício? Quais outros requisitos? Idade mínima, ela tem. Qual a renda dela? 0. Se é 0, logicamente é menor do que 1/4. Portanto, qual seria a decorrência lógica?
o benefício deveria ser concedido, né? Acontece que se entendeu nos juizados especiais federais, isso só acontece nos juizados, que indiferentemente à renda, nós vamos analisar a casa que a pessoa reside. Se, por exemplo, tiver uma cesta de frutas, essas são situações que eu já ouvi falar. Se tiver uma cesta de frutas, quem é pobre não come cesta de frutas, não come frutas, portanto não é pobre. Tá? Não, TV já é demais. Se tiver 2 botijões de gás, por exemplo, quem tem 2 botijões de gás não é pobre, então não merece. Embora a renda seja 0, mas 2 botijões de gás não é para todo mundo. Não, isso aí já é brincadeira. Você é capaz de você responder por litigância de má fé. Se a casa estiver rebocada, bom. Se a casa estiver limpa, já vi a história. Não, a casa é pobre, mas a casa é limpa. Sim, eles vão comer o quê? Vão viver de quê? Se encontrarem um biscoito recheado, tá? Também você não é pobre. Já encontraram um biscoito recheado Bono e justificaram que quem é pobre não come. E iogurte na geladeira, então, brincadeira. Então, o que mais absurdo vocês puderem imaginar. Isso tudo é fundamento para negar benefício. Totalmente arbitrário, totalmente ilegal, totalmente contrário a qualquer razoabilidade, mas é orientação dos juizados. Tá? Eles entendem que a casa, dependendo da casa, e não só, veja só, a criatividade é impressionante. É impressionante a criatividade que essa turma apresenta. Ainda fazem o seguinte, já vi situações, inclusive, se não me engano, aqui no Tocantins, esse vizinho, era um casal em que tinha uma filha de 18 anos, morava na mesma casa. A lei diz que os filhos, enquanto solteiros forem, residindo na mesma casa, entram no grupo familiar. Tá? Então, filho, não interessa a idade, entra no grupo familiar. Então, se tivesse esse casal tivesse um filho, a filha entrava, seja para diminuir, seja para aumentar a renda. Só que a filha morava na casa, 18 anos, e estava desempregada. Desculpa. Foi que o juiz entendeu e disse, olha, a filha tem plenas condições de trabalhar. Tem 18 anos, então não justifica essa ideia que ela está desempregada. Então eu vou atribuir um salário mínimo para ela. E aí incluir um salário mínimo na renda. Estando desempregada. Atribuir um salário. Olha, eu entendo que ela tem condições, como se não tivesse emprego sobrando no país aí, né? O outro, certa vez, disse, olha, a esposa tem 46 anos, é sadia, certamente ela está escondendo renda. Eles estão mentindo aqui, que não acredito que ela não trabalhe. Aí negou por esse motivo. Disse que era má fé, que ela estava escondendo renda. Bom, então como trabalhar dessa maneira? Com base em quê? Eis a questão. Qual é o embasamento jurídico para essa conclusão? Nenhuma. Não existe. Mas o pior de tudo é que essa discussão morre na segunda instância, não passa da turma recursal. Porque eles, para reformar, é o que eles chamam, seria reexame de matéria de fato, e não cabe levar isso para a turma nacional. Cada turma recursal, então, pode ter o seu posicionamento sobre essa temática. Cada um pode ter a sua concepção do que é miserabilidade. Ter biscoito recheado, ter uma cesta de frutas, tá? Ter até, já vi também, aquelas frutas de plástico também, se tiver aquilo também não é pobre. Se tiver um iogurte, tá? Se tiver alguém que doou. Certa vez eu vi um pastor que era mantido pelos fiéis, não tinha ninguém, mas tem uns fiéis, então os fiéis podem mantê-lo. Onde é que está dito isso? O grupo familiar é bem claro ao dispor quem é que faz parte do grupo familiar. E para piorar, o que é um absurdo, é uma aberração, para piorar, é impressionante como eles falam a criatividade. Agora inventaram uma história, eu até pedi, até me mandaram essa decisão. Vou compartilhar com vocês. Agora, se você tivesse feito a besteira, esse casal, se você teve filhos, não interessa onde eles morem, não interessa o que eles podem fazer. Agora se entendeu o seguinte, que a responsabilidade do Estado é subsidiária. O Estado só é para ser acionado se o resto da sua família não puder lhe manter. Se você tiver alguém com condições na sua família, os outros têm que lhe bancar. Só se você provar que alguém da família, toda a família não teria condição de lhe manter, aí sim o INSS vai ser acionado. Onde é que está dito isso? Eu até lancei um questionamento lá no Facebook, disse, olha, daqui a pouco, não vai demorar, a justiça vai investigar a sua vida passada. Você tem que ter sido pobre as 3 gerações aí, para receber loas. Porque é brincadeira. Agora a turma nacional, mesmo que não residam na mesma casa,
Isso. Pois esse é um absurdo, e repito, isso só existe no âmbito dos juizados especiais federais. Não existe nas varas federais. Impressionante é isso. Com que direito eles se acham de legislar ou criar obstáculos sem embasamento algum? E até volto a dizer, até que ponto eles não podem ser responsabilizados? Eu acho que tudo tem limite, tá? Se todo mundo é obrigado a seguir a lei, a administração pública também, a INSS, por que não a justiça? Com que base eles concluem, fazem essas aberrações aí, sem ninguém dizer nada, ou pelo menos eu não vejo muita insatisfação. Acho que vocês deveriam também se revoltar, porque eu sou revoltado com esse negócio. Por mim já deveria ter acabado com os juizados. Ajuda muito, mas tem certas coisas, eu acho que tem que ter limites. Nada justifica essa orientação. E é por isso que eu tenho uma situação como essa, por exemplo, numa situação como essa, o que é que eu tenho dito e repito aqui para vocês? Insistam na via administrativa. Na via administrativa, a INSS é atrelada ao princípio da legalidade. A INSS não vai mandar alguém na casa da pessoa para saber se a casa é rebocada ou não é. O que ela come, o que ela bebe, o que ela deixa de comer. Se é pastora, se tem fiéis para contribuir ou não. Então, na via administrativa, embora na primeira oportunidade na agência você não consiga, mas nós temos decisões da segunda instância administrativa, das juntas de recursos da Previdência Social, nós temos decisões do Conselho de Recursos do Seguro Social, que é a instância extraordinária do INSS, da Previdência Social, melhor dizendo, em que é possível obter esse benefício sem nenhuma análise além da previsão legal. Portanto, em situações como essa, insistam na via administrativa, é muito melhor do que vocês irem para os juizados. E se porventura optarem por ir para a justiça, tentem fugir dos juizados especiais federais. Ou então, façam como fizeram lá na 4ª região. O que foi que fizeram na 4ª região e amarrou os juizados? Certamente muito juiz deve estar revoltado lá. Que não vai mais poder negar. Deixa eu lhes mostrar. Vocês conhecem um incidente chamado IRDR? Incidente de resolução de demandas repetitivas. IRDR. É um incidente novo, surgiu no Código de Processo Civil atual. E esse incidente, ele tem a pretensão, de acordo com o Código de Processo Civil, de uniformizar a discussão que houver sobre determinada temática. Tá? Esse incidente é proposto perante o tribunal, então seria aqui no TRF1 em Brasília. Esse incidente pode ser provocado por qualquer um de vocês que tenha alguma ação, seja mesmo nos juizados, e que esteja enfrentando uma situação como essa. Então basta vocês provocarem o presidente do TRF1 dizendo, olha, a gente tem essa discussão sobre essa temática, que está tendo muita divergência, muitos resultados distintos. Qual seria a divergência? Cada juiz está aplicando aqui o seu entendimento sobre o conceito de grupo familiar, por exemplo. Estão analisando a casa da pessoa, quando a lei nada diz a respeito. Então, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele pode ser provocado no TRF1, no nosso caso, tá? E a partir do momento que o TRF decidir, como aconteceu na 4ª região, e seguindo a orientação do TRF da 4ª, que por sua vez seguiu do STJ, numa situação como essa que eu acabei de citar, ninguém vai atrás da casa da pessoa. O que interessa é a renda, é o que a lei disciplinou. Então, na 4ª região, houve um incidente de resolução de demandas repetitivas, um IRDR, no qual lá se decidiu que em toda a 4ª região, tanto as varas federais, quanto o TRF, quanto os juizados especiais federais, serão obrigados a seguir a seguinte orientação. No exemplo, como eu citei, bom, tirando o marido do grupo familiar, só restaria a esposa. E se a renda da esposa é nula, portanto o benefício é devido, uma vez que, segundo o STJ, desde 2009, nós temos decisão do STJ dizendo que, quando a renda ficar abaixo de 1/4 do salário mínimo, a presunção de necessidade é absoluta. Não cabe você investigar nenhum outro fator, como os juizados têm feito. Para os juizados, eles dizem, mesmo que a renda seja zero, a presunção é absoluta. Vai depender da casa da pessoa, o que ela come, o que ela bebe, o que ela tem, se tiver uma moto, qualquer que seja. Então, é praticamente impossível você conseguir.
Só que, se a pessoa não tira a renda daquela moto ou daquele carro mesmo que seja, se não tem como tirar rendimento, então não há como considerar como motivo para impedir, para negar aquela pretensão, o fato de alguém ter uma moto. Até mesmo porque não se exige que a pessoa tenha sido pobre a vida toda. Alguém pode estar no meio da crise hoje, por exemplo, teve uma casa boa, conseguiu pagar uma boa casa, uma pessoa que era pedreiro construiu uma boa casa, ou de repente construiu uma casa boa, tem uma televisão tela plana, tem uma geladeira boa, mas isso não quer dizer que a pessoa não necessite da assistência do Estado. E é um absurdo se levantar essa ideia de que a responsabilidade do Estado seria subsidiária, de que os filhos têm a obrigação de manter os pais e vice-versa, porque só depois a INSS entra nessa discussão. O próprio STJ tem decisões excluindo essa linha de raciocínio. Então, é uma criação genuinamente dos juizados especiais federais. E, repito, dentro do possível, fujam dos juizados. No meu entender, quando couber mandado de segurança, e algumas vezes vai caber, valham-se de mandado de segurança, porque não vai para o juizado especial federal. Foge dos juizados. E aí vão seguir quem? Vão seguir a orientação do STJ. E, repito, há muito tempo o STJ já disse, a renda ficando abaixo de 1/4 salário mínimo, a presunção é absoluta. As decisões do STJ, como já lhes disse e repito, proferidas em recurso repetitivo, são, segundo o Código de Processo Civil, vinculantes. Todo mundo é obrigado a seguir. Todo mundo, vírgula, exceto os juizados. É como se a lei fosse diferente no âmbito dos juizados. Nós estamos falando da mesma coisa, da mesma situação, mas nos juizados o tratamento é totalmente diferenciado. Eu não sei qual o motivo, que direito eles se arvoram no sentido de decidir de acordo com o que eles concluírem, sem qualquer embasamento jurídico. Afinal, a lei é uma só, e segundo a Constituição, a lei é para todos. Mas isso não vale no âmbito dos juizados. Então é um absurdo, eu acho que está na hora disso ser revisto já há muito tempo. E minha esperança eu estou depositando nesses incidentes de resolução de demandas repetitivas, justamente por eles não serem julgados no âmbito dos juizados. E por outro lado, de acordo com o CPC, as decisões proferidas em incidente de resolução de demandas repetitivas vinculam os juizados especiais federais. Todos os juizados são obrigados a seguir. E se não seguirem? Se não seguirem, vocês podem, inclusive, promover uma reclamação para o tribunal, dizendo lá, tribunal, a sua orientação está sendo descumprida pelo TRF. Eu acho que é pouco ainda. Eu, particularmente, pensaria em entrar com ação de indenização por danos morais, materiais, contra a justiça que tem seguido essa orientação. Não diria contra o juiz, mas contra a justiça. Alguma coisa tem que ser feita. Porque, veja só, a gente tem visto muitas aberrações aí, no meu entender. E ao tempo em que ninguém se insurge, eles vão tomando fôlego. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Vão tomando seu ar, vão tomando seu espaço. Então, às vezes, a gente não se atenta, às vezes a gente não é alcançado, então ninguém se preocupa. Mas saibam que ao tempo em que nada for feito, eles vão a cada tempo retirando, inclusive vocês, advogados. Eu falo vocês é porque eu sou servidor público, eu não posso advogar. A gente tem visto isso em várias situações, até mesmo envolvendo os advogados, né? Tem uma disputa acirrada até entre o Poder Judiciário e os advogados. A gente vê essa perseguição também. Lógico que todo mundo tem suas razões, mas eu acho que se vocês não se insurgirem, muita coisa vai piorar, não tem a menor dúvida. A ponto de hoje, repito, eu afirmar que muitas vezes vai ser melhor você se valer do INSS do que da Justiça, ou seja, ao inverso, não era para ser assim. Não era para você achar mais vantagem trabalhar administrativamente do que na Justiça. Por exemplo, o LOAS, repito, na situação que a gente cogitou agora há pouco, as suas chances são muito maiores de conseguir no INSS do que na Justiça, especialmente se você for para os juizados. E o melhor de tudo é que nós temos também outro meio que está sendo bastante utilizado recentemente e que inclusive a OAB também poderia fazer. Agora eu vou ocupar a OAB também. A OAB, vocês devem saber, a OAB pode entrar com ações civis públicas, não só a favor dos advogados. A OAB estadual tem competência para promover ação civil pública, por exemplo, a favor dos jurisdicionados, dos beneficiários de assistência social. Então eu acho também que a OAB poderia encampar essa briga aí, porque enfim não tem como fugir. E nós tivemos, nesse sentido, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, ou foi pela Defensoria, não lembro agora, que diz que o INSS é obrigado a excluir qualquer benefício de valor mínimo hoje no âmbito administrativo. Então, numa situação como aquela, que eu acabei de mencionar, o INSS não cumpriu ainda já passou o prazo, eu não sei se foi aquele arguilho lá,
mas teve uma decisão no ano passado obrigando o INSS na via administrativa a excluir qualquer benefício de valor mínimo. Ao tempo em que o INSS for obrigado a excluir, não vai ter mais demanda judicial, porque o INSS só vai se atentar. Como é que funciona a concessão do LOAS na via administrativa? Você agenda o benefício assistencial, chega lá, leva os documentos das pessoas com as quais você reside, mas só aquelas que compõem o seu grupo familiar. Lá você não inclui ou não é obrigado a incluir seus filhos que moram em outra cidade. Mesmo que seja na mesma cidade, mas moram em outra casa, essas pessoas sequer são incluídas no grupo familiar junto ao INSS na via administrativa. Por uma simples razão, porque a lei estabeleceu quem faz parte. Então, ao tempo em que só houvesse, por exemplo, aquele casal, e essa ação civil pública começar a valer, se só tem um casal, chega lá a Maria e diz, olha, eu só moro com tal pessoa, está aqui o CPF dela, está aqui os dados do comprovante de renda. Se o INSS vai ser condenado, está sendo condenado por essa ação civil pública, a excluir essa pessoa, se a renda é zero, o INSS concede. O INSS não vai mandar ninguém na casa da pessoa. Então vai ser muito mais fácil conseguir isso na via administrativa. Isso vai retirar boa parte da demanda judicial. E repito, como já lhes falei, com o meu INSS agora, essa ideia do INSS digital, isso vai facilitar sobremaneira a vida de vocês. Então é um campo gigantesco que está se abrindo aí, eu diria, que é no âmbito administrativo. Até mesmo porque da junta de recursos, que é a segunda instância administrativa, o INSS é réu. Na junta de recursos, o INSS é réu, assim como é na justiça. Lá na junta, não se está atrelado à legislação necessariamente. Na junta recursal, nós temos, por exemplo, decisões do STJ sendo seguidas, decisões do Supremo sendo seguidas. Eles fundamentam, mesmo indo contra o INSS, porque, repito, na junta de recursos, o INSS é réu, ele é parte, assim como é na justiça.